em um cenário onde o mercado brasileiro movimenta mensalmente bilhões de dólares em importação e exportação, as barreiras do comércio internacional estão se transformando. E as empresas estão explorando seus negócios independente das barreiras geográficas. E com isso surgem oportunidades e novos desafios. Mas como fazer isso de maneira rápida e eficiente? Pois bem, no episódio de hoje vamos explorar com o nosso convidado as estratégias e ferramentas que estão definindo essa nova era das colaborações globais. Esse é o Conexão Empreendedorismo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Empreendedorismo, hoje na presença do nosso convidado Rafael Selink. Ô Rafael, muito obrigado por ter aceito o convite e por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Legal. E pessoal, hoje a gente vai bater um papo, como eu falei na introdução, sobre comércio exterior, né? Tudo sobre isso, os desafios, quais são as dicas especiais e o cara especialista está aqui com a gente. Bom, para começar, né, como sempre, a gente sempre pede, Rafael, para que os nossos convidados se apresentem, contem para quem está nos assistindo quem é você e mais, o mais importante, como tudo começou, né? Porque a vida do empreendedorismo é isso, né? É sempre uma lição de vida, algo que aconteceu. Então, fique à vontade e obrigado de novo por ter aceito o convite, estar aqui conosco. Vamos lá, muito obrigado. Bom, então, como você falou, né? Tudo tem um início. E eu diria que essa carreira de empreendedorismo, ela tem dois grandes inícios. O primeiro, quando eu comecei a trabalhar, que não foi empreendendo, né? Eu comecei num trabalho por acaso, inclusive, e inclusive é um momento bastante marcante para mim, porque eu me recordo até hoje, né? Um amigo nosso da família fez um convite para o meu irmão, para ele trabalhar de mensageiro num hotel. Na época nenhum dos dois trabalhava, eu ainda estava naquele período para fazer cursinho, pré-vestibular, só que já estava querendo criar aquela independência dos pais. E quando esse nosso amigo ligou lá para casa, na época não tinha celular, né? Era só o telefone com fio, o meu irmão já tinha conseguido um estágio. Então, na mesma hora, ele perguntou, pode ser meu irmão? E eu estava deitadão na sala, vendo o filme. Ele só falou, Rafa, quer trabalhar? Quero. E minha mãe no fundo, não, tem que estudar. Eu falei, não, quero trabalhar. E assim começou. Então, ele é marcante principalmente por dois motivos. Porque acho que o mais importante de tudo foi onde eu achei a minha esposa. Importante, hein, pessoal? Isso é importante. Importante. Um homem sem uma boa esposa não é um bom profissional. Boa. Ou pelo menos não tão bom. Exato. E também porque naquela época eu estava trilhando um estudo para fazer medicina veterinária. A gente ainda está criando maturidade e tal. E em função daquele emprego eu decidi trocar e passei o meu vestibular para administração. Então ali começou essa primeira mudança. E o início da carreira com o comércio exterior, ele foi por acaso, como eu acho que é a maioria das pessoas que começam a trabalhar, né? A gente tá procurando, mas a gente aceita o que vem, né? E assim foi. E para mim foi algo assim muito, muito simples, aquilo foi entrando com muita facilidade. Foi orgânico, né? Foi orgânico, exato. Acho que é a melhor palavra. Porque eu gostei muito de trabalhar com aquilo, eu tive a bênção de ter uma pessoa que me liderou, né? Eu era o estagiário, a pessoa que cuidou de mim me ensinou muito bem, não só o trabalho tecnicamente falando, mas questão de valores, de comportamento e tudo mais, que né, hoje tem cursos e cursos, né? Mas naquela época isso era algo... apesar de natural, acho que a pessoa que trabalhou comigo, ele tinha já isso com ele, já sentia essa necessidade e ele passou para mim. Então ali começou essa carreira. Isso foi em 2003, o comércio exterior, né?
o trabalho mensageiro em 2001 e mais com comércio exterior mesmo em 2013. Então já fazem 20 anos que eu estou dentro dessa área e é possível até que quem estiver assistindo, se estiver decidindo, ainda querendo escolher o que vai trabalhar, é capaz de querer trabalhar com comércio exterior, porque eu adoro esse trabalho e a gente acha que acaba passando um pouco da paixão, né, para o pessoal. E aí, enfim, comecei numa empresa de médio porte e ao longo dos anos fui trabalhando em algumas multinacionais, onde eu penso que adquiri grande parte do conhecimento, eu devo muito a essas empresas. Muita riqueza que você tem quando você trabalha em multinacional. Né, para minha sorte, ainda eram líderes de mercado. Então, você tem muita cobrança, né, por custo, por prazo e procedimento, etc. Porém, teve um ponto muito interessante que eu notei, uma semelhança entre todas as empresas que eu passei, que é a importação, principalmente a importação, ela era um tema assim meio que desconhecido, né? Porque ela faz parte de um supply. Então, a importação eu sentia que ela era um departamento de suporte dentro de outro departamento de suporte, porque muitas vezes a área de supply ela é tratada como um departamento de suporte, né? Então, por consequência, o orçamento é baixo, você acaba não tendo analistas bem instruídos. Então, isso foi uma das dificuldades que eu tive, de ter um chefe que me ensinasse a operação. Exceto o primeiro, em todas as outras que eu passei, ou tinha um par com conhecimento parecido, ou eu era a única pessoa que tinha conhecimento na área. Então, embora isso seja interessante do ponto de vista, você acaba sendo a referência, mas eu acho muito legal quando você tem alguém que você possa se espelhar dentro da empresa. Um mentor, Exatamente. Alguém que passe aquele conhecimento que a pessoa já conquistou com o tempo, né? Com muitos tropeços, né? Muitos obstáculos. Isso é bem relevante, Rafael. Eu concordo com você nesse ponto. Exato. Enfim, então não tinham ferramentas, não tinham plano de trabalho, procedimento operacional. Então eu acabava tendo que desenvolver muita coisa do zero e isso vai te forçando, né? Vai te forçando a trabalhar. E aí, na minha visão, eu penso que aí você acaba tendo uma fonte de oportunidades, né? Porque você acaba tendo que desenvolver muitas habilidades diferentes e o comércio exterior em si, ele, na minha opinião, ele demanda o conhecimento em ferramentas práticas como um Excel, por exemplo. Quando você domina ele, você consegue ter muito mais agilidade dentro de um trabalho. Questões tributárias, né? Questão de capacidade de diálogo, isso faz muita diferença dentro do comércio exterior. Até depois eu vou falar um pouquinho mais, quando a gente entrar no ponto do empreendedorismo, esse choque que teve de eu sair de um lado da mesa, onde você tem uma barganha gigantesca, as pessoas espalham pétalas de rosa pelo teu caminho, e você depois vai para o outro lado da mesa e você começa a entender o mundo de uma forma um pouco diferente. Boa. É uma experiência bem legal, né? Via de regra, você operar num lado da mesa, né? Sendo negociador, por exemplo, eu, fazendo um paralelo aqui na minha realidade, eu vivo isso, né? Às vezes eu estou advogando, assessorando uma startup na hora da venda, né? De participação societária ou no recebimento de investimento, ou na posição de assessor jurídico de um investidor. Então é bacana, né, como tem esse contraste, mas eu acho que quem já viveu ou vive esses dois papéis tem mais ainda a entregar, né, porque você acaba conhecendo exatamente qual é o ponto, né, quais são os detalhes que cada parte pede mais. Né? Então, bem bacana, Rafael, essa questão de estar nos dois lados, eu acho que sempre agrega, né, na hora de uma negociação, enfim, ou algo que tenha relação entre duas partes ali, né? Porque entendo que o ponto-chave, né, para uma boa negociação, e não vou falar aqui do ponto de vista de você só conseguir coisas, né? Porque se você não cuidar, você entra numa mesa só para conquistar o teu lado, né? Mas para que você faça uma boa negociação, é muito importante você ter a compreensão do outro lado.
seja para uma negociação, seja para querer ajudar alguém na empresa e tudo mais, você só vai conseguir ajudar alguém ou negociar alguma coisa bem se você compreender bem o outro lado, né? Então isso tem bastante valor. Perfeito, é aquele tal do win-win-win, né? O ganha-ganha, né? Tem que ter, senão não se faz negócio, principalmente hoje em dia, né? Tem que saber o que defender, mas também tem que saber aonde ceder, né, Rafael? Boa, seguimos aí. Seguimos. Bom, então eu acho que a gente pode iniciar, para quem não conhece, o que é o tal do comércio exterior, né? Olha, muito importante, porque assim, só, desculpa te interromper, mas é que esse tema, pessoal, ele é muito relevante porque a gente vê, né, Rafael, hoje em dia o mundo mais do que nunca está ultra conectado. Hoje, pegar o celular, com alguns poucos cliques, a gente consegue fazer uma compra internacional. Ela simplesmente chega em 15 dias, pode sair do outro lado do mundo, como por exemplo China, e chega na tua casa, você consegue rastrear. E eu, às vezes, me pego pensando de forma um pouquinho mais ativa como tudo isso funciona, como tudo isso acontece, né? E às vezes as pessoas não param para pensar que isso é comércio exterior e tem toda uma linha de estudo relacionado a isso. E tem muitos clientes meus que, inclusive, estão empreendendo nessa linha, né? Estão expandindo essas operações. Empreendedores fazem muito isso, né? Startups começam local, pensando sempre global, mas chega num ponto que no roadmap dele está lá constando. Vamos avançar, né? Mas antes, é bom entender o conceito e os desafios. Então, vamos para o conceito lá, Rafael. Vamos lá. Então tá, basicamente, né, o comércio exterior, olhando do ponto de vista compra e venda, né? Porque você pode ir também para outras áreas, relações institucionais, com governamentais, enfim. Mas eu acho que o principal, né, é essa parte compra e venda mesmo. E no fim das contas, ele é isso. Ele é uma compra e ele é uma venda. Diferente do que a gente está habituado numa operação nacional, ele vai envolver etapas a mais, né, e algumas nuances, né? Então, você tem situações de proteção de mercado, então você vai ter alguns entraves para você trazer algum produto, às vezes para você exportar. Então, você vai ter que ter alguns conhecimentos técnicos de produto e de legislação que quando você está trabalhando aqui no Brasil, você acaba não precisando se preocupar tanto. Claro que quanto mais você conhecer, mesmo aqui em compra nacional, venda nacional, você vai ter um diferencial, né? Mas especialmente quando você está importando alguma coisa, a gente está falando de custo muito alto, você está falando de deixar um produto parado no porto, situações que têm ainda interpretações diferentes, né? Casos conhecidos como o do Crocs, do sonho de valsa, né? Pode ser um biscoito, um bombom, isso é uma sandália. Então, isso a gente conhece esses casos que estão na mídia, né? Mas isso é mais comum do que se parece. Então, você precisa ter esse conhecimento técnico de produto, de legislação, a tributação, algumas são mais específicas para o produto. E aí tem a hora do vamos ver, né? Depois do estudo, que é a parte de fato, você pegar um produto que você negociou lá na China e fazer chegar aqui no Brasil. Ou você tem um produto que está aqui no Brasil e quer fazer chegar em outro local. Ele parece muito fácil, né? Depois que é igual você procurar alguma coisa no teu quarto, né? Depois que você organizou, fica mais fácil de achar, né? Tá na gaveta A ou gaveta B. E rápido. Exato. Mas a gente está falando de alguma coisa que é recorrente, alguma coisa que não é tão fácil quanto organizar o quarto, né? Então você precisa ser mais dinâmico em muitas frentes. E você depende também de muitos agentes, né? Eu cito os principais, né? Que é o transportador internacional, um despachante aduaneiro, que é quem vai fazer toda a parte de tramitação, declaração de importação, etc. E é muito comum, principalmente em Santa Catarina, onde eu mais atuo, né? Aqui no Paraná também tem a parte de benefício fiscal, então você acaba tendo uma trading no meio da operação, né? Principalmente para isso a trading, né? Então você também tem que ter boas conexões, bons network, tem que compreender como funciona, porque
via de regra, né, você vai comprar, vai escolher alguém para transportar, e se você simplesmente deixar na mão, tem tanta coisa para acontecer. Tem o transporte interno no exterior, né? Você tem desvios de rota que podem acontecer, e aqui, se você tem uma barreira, você atrasa um dia. Lá fora, se é um embarque marítimo e você atrasa um documento, isso às vezes pode significar 2 semanas de atraso. Nossa. E sabe uma coisa relevante, Rafael, que você está comentando? Você está basicamente listando vários cuidados que se tem que ter ao longo desse processo. E você depende de outras partes. Exato. E agora eu vou fazer um alerta, né? Muito legal combinar tudo isso, porém, o mais relevante ainda é colocar tudo isso no papel. É um bom contrato nessas operações onde listam o escopo, né, do que se trata, quais são as obrigações de cada uma das partes. Eventualmente, se acontecer um fato não previsto, o que ocorre, né, e quem deu causa. E, claro, uma cláusula de multa. Porque senão ele não tem liquidez na hora de você tentar executar aquele contrato. Então, muito bacana essa ideia de listar as obrigações e todos os pontos necessários para você fazer esse comércio exterior acontecer, seja uma importação, uma exportação, mas também colocar no papel, no contrato. A gente faz muito isso. Ah, muito bom. Eu acho muito interessante, até por acaso é a leitura que eu estou fazendo nesse momento. É um livro desses reviews da Harvard, né? Do Jeff Weiss. E ele fala sobre os 7 elementos da negociação, né? Que você tem sobre 2 óticas de conteúdo, que é os interesses entre as partes, as opções que você tem para a negociação, que critérios, né, de qualidade, enfim, e alternativas caso a coisa não dê certo, né? E do ponto de processos, ou seja, né, você tem o que e depois o como, que eu acho que é essa parte onde o bicho pega, né? Perfeito. São os compromissos que geram entre as partes, né? Como é que você vai fazer essa comunicação? E um ponto interessantíssimo e que no comércio exterior é muito valioso, que é a parte de relacionamento. Então, imagine que você tem várias operações recorrentes e o importador, mesmo grandes importadores, às vezes eles estão na mão de pequenos agentes, né? Aquele agente está com a tua carga, ou ele é o único que tem a expertise para trazer determinado material do ponto A para o ponto B. Então, você tem que manter um bom relacionamento para que você tenha sustentabilidade nesse teu processo, né? Não, perfeito. E quando você fala da negociação, às vezes as pessoas não dão a devida importância na ciência que está por trás disso. Né? Você comentou dessas linhas de negociação, né, das margens, né, que cada um tem. Eu sempre comento com os nossos clientes do ZOPA, né, Zona de Possível Acordo. Né? Então você sabe qual que é o teu mínimo e qual que é o teu máximo. E você nunca vai saber qual que é o mínimo e o máximo da tua outra parte. Você vai saber o que ele apresentou na mesa de uma negociação. Então a gente sempre comenta que interessante é ancorar essa negociação por primeiro, porque você já define, né, o teu mínimo ou o teu máximo ali. Então aí você aguarda a outra parte vir e tentar pleitear uma melhora no valor, né, e não só negociar valor, mas negociar, enriquecer a negociação, né, Rafael? Você deve saber muito bem disso, né, colocar outros elementos. Então, além do valor, o prazo, né? Além do valor e do prazo, sei lá, uma condição especial, né, um método de envio diferente. Então, enriquecer a negociação com outros pontos, isso aí com certeza tá ligado com aquele ganha-ganha que a gente comentou no início, né? Sim, e tem um ponto escondido aí que é extremamente valioso, que é o nosso tempo. Exatamente. Então, essa negociação bem feita, com bons critérios e tudo mais, ela poupa muito tempo da operação. E aí, trazendo, né, para esse tema de comércio exterior, quem trabalha nessa área sabe que geralmente é uma área que você demanda muito de uma única pessoa ou muitos processos numa área pequena. E você ter essas questões bem estabelecidas poupa muito tempo. A gente vê muita perda de tempo assim, dentro desse processo. E um outro ponto que você citou que para mim sim, foi até um pouco de choque, né, nesse meu caminhar e que eu fui aprendendo a duras custas, né? A questão da ciência por trás da coisa.
Perfeito. Né? Então, vou até antecipar alguma coisa aqui, né? A gente comentei anteriormente sobre a questão das habilidades que você tem que ter, né? E que isso vai te trazendo oportunidades. Essas habilidades todas que foram criando, eu até coloquei isso numa palestra recentemente para uma universidade lá em Joinville. A carreira de comércio exterior ela é um pouco limitada. Para quem, eu quero trabalhar com comércio exterior. Dificilmente você vai ver lá no organograma da empresa um gerente de importação e exportação de comércio exterior, diretor muito menos, um VP então, muito raro. Então você tem que, se você quer um crescimento dentro da tua carreira, você tem que começar a enxergar de forma mais ampla. E o comércio exterior ele te dá isso, né? Ele é uma fonte de oportunidades. E eu senti muito isso. Quando eu decidi empreender, então eu comecei a minha empresa de uma forma até meio doida, né? Eu fui demitido no meio de uma crise, a minha esposa estava grávida em casa, eu cheguei para ela e falei, meu amorzinho, eu quero abrir minha empresa. Eu sei que não é o melhor momento, mas eu acho que é agora. E ela foi muito querida. Olha, falei, essa aí é para a vida toda, né? Tem que ser, né? Então, nós temos tanto tempo de vida, é o tempo que eu tenho para conseguir a empresa e para conseguir fazer ela girar. Estamos juntos? Estamos juntos. Boa. E aí foram surgindo nesse caminhar, né, com as dificuldades de conseguir cliente e tudo mais, foram surgindo outras oportunidades. Aí entra principalmente na parte empresarial. Então, teve cliente que faliu no meio do caminho e eu acabei tendo que ajudar ele a se recuperar, trouxe investidor e tudo mais. Agora você pensa uma empresa, nesse caso especificamente, né, uma empresa que está falindo, que você tem que entrar no meio da operação dela, eu entendo de comércio exterior e eu vou aplicar aquilo que eu conheci de comércio exterior para dirigir uma empresa, entendendo que aquilo bastava. E aí você vai pensando, né, putz, eu tenho que estudar, tenho que ir atrás da máquina, né? E você vai compreendendo, como você falou, a ciência por trás e quanto que isso vai te ajudando a conduzir um negócio. Então ele vai te dando bons critérios, né? Vai te dando embasamento. Você senta na mesa de forma diferente, né? Então eu tenho uma dica, né, para quem está assistindo, não espere a coisa acontecer já, estude desde já, né? Vá se inteirando de outros temas, vá se inteirando do negócio da sua empresa, de outras áreas, porque isso certamente vai te abrir muitas oportunidades lá na frente. Legal. Muito bacana, Rafael, você ter trazido já essa dica, né? É uma dica que é recorrente aqui no canal. Sempre os nossos convidados trazem algum livro, e a gente nunca pede, viu, pessoal? Isso aí é natural. E sempre falam da importância de estudar. E se você ainda não começou, hoje é o melhor dia. Já diria um provérbio chinês, isso é provérbio chinês. Se você ainda não plantou uma árvore, hoje é o melhor dia para você plantar. Então, comece. Né? Essa é a grande dica. Né? Então, muito legal, Rafael. E agora que a gente está dentro do panorama aqui, né, foi desenhado o cenário aqui do comércio exterior, a tua trajetória que eu particularmente achei muito bacana e coragem, né, para sair de uma situação adversa, super adversa e empreender na sequência, que é, via de regra, a história dos nossos convidados aqui também empreendedores. Mas vamos lá. Agora que a gente entendeu certinho, você contou muito bem aqui o que é o comércio exterior, até de uma forma bem didática, seria legal a gente listar os desafios. Né? Porque muito se fala do conceito e tal, mas vamos entender quais são os desafios por trás desse mercado, desse processo, né? Que é aquelas dores de quem opera isso no dia a dia. Se eu fosse resumir numa única palavra, eu colocaria a palavra comunicação. Olha só. Por incrível que pareça. Então, eu penso que hoje em dia, diferente de quando eu comecei, né, a gente já tem bastante gente formada, é muito mais fácil de você achar materiais que possam te dar um embasamento técnico a respeito do tema. Então, você pode ser um autodidata já no comércio exterior, né? Eu sou daquela opinião que, obviamente, é importante você fazer uma faculdade, é importante você ir atrás de determinados cursos,
mas nada te impede de você ir atrás da sua própria formação. Eu acho que isso é extremamente rico. E a comunicação, de fato, ela vai se manifestando em diversos problemas dentro da empresa, né? E eu gosto de citar 3. Dentro do comércio exterior, né, penso assim que os 3 pilares de problema e solução, né, eles começam com um gestor de projetos, um follow-up ativo e um bom framework. Olha, boa. E aí acho que vale a pena a gente tratar um pouquinho esses 3, né, porque a gente fala sobre o tema de parceria e tudo mais, então eu vou trazer isso para dentro da minha realidade, que eu acho que é mais fácil de elucidar. Com certeza. Então, até para o público entender um pouco mais, né, o carro-chefe do meu trabalho é a terceirização da gestão de importação. Ou seja, a empresa tem uma operação, seja ela pequena, média ou grande, e você tem a opção tanto de trocar, né, o seu custo fixo por uma mão de obra terceirizada, ou o que eu acho mais fácil, né, de acontecer, são empresas que não têm um volume considerável, 5 processos por mês, 6 processos por mês, e que acaba não sendo vantajoso você trazer uma pessoa com essa especialidade para trabalhar com tão pouco processo. Porém, esses poucos processos podem trazer grandes dores de cabeça, né? Então, ali eu acho que eu vejo um valor assim muito grande, né? Então, assim, do ponto de vista de gestão de processo, é aquela história do cachorro com 2 donos, né? E é muito fácil de acontecer, mesmo quando você tem uma estrutura dentro da empresa. Porque, às vezes, essa estrutura de comércio exterior, eu vou trazer um pouco mais a importação aqui, tá? Uhum. Essa estrutura, ela se confunde com os trabalhos da compra internacional. Então, eu divido sempre, eu digo assim que você monta um mapa, né? Para entender o que é a importação. E para ficar mais fácil, você delimita a partir de uma negociação fechada e até o fechamento dos custos, né? Embora é importante você ter o conhecimento técnico, mas a operação, vamos ver, né? Vamos ver a partir dali. Então, você ter uma pessoa que seja responsável por tudo isso, que vá pegar o agente de cargas, que vá pegar o despachante, a trading e ser responsável para que as atividades aconteçam na hora que tem que acontecer, né? E da forma correta e bem comunicado. Isso é extremamente importante, porque senão fica muito fácil da informação ficar solta, e aí é um produto que fica parado no porto, ou fica sem... perde um embarque lá na origem, e por aí vai, né? Então, essa pessoa, esse gestor, eu considero ele como um hub, né? Então, é a pessoa que vai receber todas as informações, vai tratar essas informações e vai comunicar só aquelas pessoas que são de fato necessárias. Então, no meu caso, como eu terceirizo para a empresa, o que eu faço, né? Eu já elimino um monte de e-mails que entopem a caixa de entrada lá dos meus clientes, programação de carregamento, aquele follow-up que recebe às vezes diariamente ou semanalmente com a mesma informação, né? E eu puxo essa responsabilidade, né? Então, tanto de receber como cobrar a execução dessa responsabilidade, né? E é importante também que essa figura seja um agente neutro, né? Por quê? Porque ele se torna imparcial. São muitos os problemas que ocorrem dentro da importação. Então, obviamente que essa mesma atividade, às vezes um outro prestador de serviço pode fazer, mas quando ele está conectado, né, com cooperação, às vezes acaba maquiando algumas situações. E não digo assim por maldade, tá? Porque às vezes não é importante, entende que aquele problema não é importante para o cliente. Aí ele tem a leitura dele e ponto, né? Então esse gestor, essa figura, é muito importante que ela seja definida. Seja alguém dentro da empresa, seja uma terceirização como eu faço, ou se você não tem ninguém, trabalha diretamente com um daqueles outros agentes, que defina alguém ali que seja responsável por tudo isso, né? Como eu falei, eu já fui do outro lado da mesa. Naquela época eu pegava um para Cristo. Exatamente. Ó, cara, tu que vai me passar tudo, né? Segura aí todos os e-mails e só me passa o que é necessário. Porque é muita atividade, né? Você tem
projetos de saving, você tem reunião com engenharia, qualidade, aí você colocar aquele monte de e-mail na tua rotina, de fato atrapalha sem necessidade. O outro ponto é que ele é uma consequência, né? Então o follow-up ativo. Eu digo que aqui é uma mudança de comportamento, porque como que as pessoas tratam isso hoje, né? Pelo menos na minha experiência, né? Eu vejo assim com uma grande frequência tratando o follow-up simplesmente como um e-mail de informação de status, né? E na minha opinião, o follow-up ele é mais do ponto de vista de comprometimento da coisa, né? Então, você vai fazer um follow-up pedindo para aquele agente, para aquele responsável pela execução da tarefa, né? Já fez aquilo que era para ser entregue hoje? Fez da forma certa? Porque senão é muito fácil você cair na rotina de ir recebendo, tua carga atrasou. Sua carga atrasou, daqui a 2 semanas sua carga está parada lá num porto de transbordo, e 1 semana e 2 semanas, e já vi casos assim, bem grosseiros mesmo, de ficar 1 mês parado, e o comprador da empresa às vezes está envolvido em algo que é mais urgente, e aquela carga que não era urgente de repente se torna. Exato. E aí ele, e o que aconteceu? Eu te mandei e-mail toda semana. Putz, cara, me liga. Esse ponto que você falou, Rafael, bom, o primeiro do gestor de projeto neutro, né, que é a posição que você figura no processo de comércio exterior, ele é legal que ele te dá essa visão de fora, né, e não de dentro, como uma pessoa interessada naquilo, né? Então você tem uma visão neutra, lógico, você quer atingir um resultado, mas você é mais pragmático. Então isso tem valor. Uhum. E o follow-up, um follow-up estratégico, né, que é tido como até uma fonte de indicador, né? É um termômetro, é o que você falou. Se você trata isso apenas de forma corriqueira ali, você não consegue extrair o valor que essa ferramenta de follow-up tem. Então você tem uma ideia, aconteceu tal situação, então vai atrasar. Se você tem um indicador ali, por exemplo, da rota daquele trecho, você já pode adicionar algo a mais. E isso pode disparar outras ações, né? Como, por exemplo, um aviso, avaliar se no contrato há esse espaço para esse pequeno atraso, né? Então, eu leio, né, essa tua definição de follow-up como uma fonte de informações para você alimentar os seus indicadores, nesse caso da tua rota de entrega, de recepção, né, do produto. Então, bem bacana essa visão que você traz estratégica do follow-up. E eu penso que ele se torna mais eficaz quando você trabalha com o teu cliente ou com o interessado, né, com o importador, com mais pessoalidade. Isso é uma coisa que eu busco muito no meu trabalho, porque a gente falou no início da conversa sobre a questão da compreensão, né? Como é que você vai ajudar alguém se você não compreende de fato o que está acontecendo lá? E no fim das contas, o que a gente faz quando seja uma terceirização, seja um funcionário da empresa, você está ajudando alguém, você está servindo alguém, né? E então, como eu gosto de estar perto para entender, essa carga é urgente, né? Está acontecendo alguma coisa, ela não é urgente, mas tem um prazo máximo, né? Então porque daí você também afrouxa um pouco a corda com os prestadores de serviço, porque senão você vai trabalhar sempre no 110, claro. Uma hora espana, né? Sem necessidade. E isso tanto para o decorrer como às vezes para o início. Porque, por exemplo, né, muitas vezes o importador comenta contigo que a carga é urgente, ele tem uma preocupação em relação ao custo, mas existem vários casos que uma importação aérea acaba sendo mais barata que uma importação marítima. E a cabeça da pessoa, ela já tem um setup ali para que marítimo é barato e aéreo é caro. Uhum. Aí você acaba trazendo outras opções para atender de boa forma, né, para o cliente. Então, essa pessoalidade, ela traz muita eficácia dentro do processo. Isso é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar. Estar presente, estar junto com o cliente, não só para paparicar, né, a gente faz a relação comercial, mas para, de fato, compreender o que está acontecendo com a operação dele. Ainda somos seres humanos, né, Rafael? Ainda somos seres humanos. Então, legal.
gestão, né, ter essa figura de gestor do projeto, digamos assim, follow-up, pessoalidade, certo? Isso. Bacana. E aí um terceiro ponto é o framework de trabalho, né? Framework. Um bom framework. Já a gente ouve falar isso há muito tempo, mas eu penso que nos anos recentes isso tem se tornado mais latente, até em função de tantos sistemas que se criaram, tantas soluções de internet, com dashboard e tal, mas ainda é muito subutilizado. Tanto o que você tem no mercado, eu vejo, é muito comum eu visitar alguém que tem um ERP na empresa e só usa para o faturamento. Não usa para dar entrada em nota, não usa para fazer relatórios e tudo mais. Ou até mesmo das ferramentas de comércio exterior, a gente vê assim que tem tanta coisa para ser utilizada e não utiliza, ou às vezes até uma escolha errada. Você quer o mais completo de todo e você precisa de poucas funcionalidades Sim. que vão te trazer praticidade, né, e vão te trazer agilidade. E aí eu tendo que, dentro das qualidades desse framework, né, é importante uma gestão visual, né, essa gestão visual, eu gosto da ideia da foto, né? Então você olha uma foto, a foto do teu cenário e você consegue facilmente identificar o que você tem que fazer, o que está acontecendo, né? E ele tem que ter o máximo de informações no mesmo local, mas informações necessárias. Então você compreender o que é importante para uma rápida avaliação. Por exemplo, eu entendo que, no meu caso, como eu trabalho com mais clientes, então é importante saber de que cliente está se tratando aquela operação, quando sai, quando chega, que é uma pergunta frequente, qual é o meu próximo passo, né? Na verdade, qual é o meu próximo deadline de ação? Porque geralmente a gente faz uma classificação por chegada de produto, mas às vezes não é um produto que está chegando daqui a 2 semanas, que é super urgente para a produção, mas não é o processo que está me demandando uma atividade. Né? Tem outro que eu tenho que conferir uma documentação, ou tenho que, enfim, passar alguma comunicação para alguém, e ele é urgente naquele momento. Então, essa gestão visual, quando ela te passa essa informação, é importante. Né? E fácil manuseio, óbvio, né? Não, olha, eu concordo muito com você sobre isso, Rafael. E digo mais, eu estava num evento na semana passada em São Paulo, onde uma investidora norte-americana, ela comentou, né, a discussão era sobre justamente a comunicação, né, visual. E o quanto infográficos ou, enfim, uma imagem, como você falou, uma timeline, um fluxo, ele facilita a compreensão. E tem um estudo também que foi feito que a compreensão de um fluxo, enfim, de uma imagem, ela é 30 vezes maior do que um texto escrito, de forma simples e inteligível. Porém, a imagem ela consegue alcançar essa absorção ultra rápida. E é por isso que aqui no escritório também a gente está elaborando os documentos, os contratos, né? Não só contratos, mas às vezes uma política do cliente, as normas de governança, ou mesmo um contrato tal como você comentou agora, né? Mais complexo, onde você tem um fluxo a ser seguido, né? E desdobramentos de acordo com cada fluxo, de forma visual. Né? O tão famoso, aí, uma buzzword, visual law, que ficou muito na moda. Que às vezes as pessoas confundem com apenas colocar alguns ícones. Não é isso. É você justamente traduzir numa imagem, num infográfico, aquele contrato ou aquela regra específica daquela cláusula de maneira visual. De tal forma que qualquer um que bate o olho consegue compreender de forma muito rápida. E lógico, tem o texto para dar o suporte e trazer mais detalhes, né? Evidenciar as nuances. Mas a gente costuma trabalhar isso nos contratos e funciona muito bem. Então, essa questão do framework que você trouxe, né, e até mesmo muitos sistemas, né, que prometem isso de forma facilitada, e às vezes até é subutilizado, porque também falta um pouco da cultura de dados ou de uma gestão por meio de um software ou por meio de qualquer outra ferramenta mais assertiva. Então, concordo com o que você falou, endosso e estamos na mesma página. Acho que isso facilita não só para o comércio exterior,
mas para outras áreas. Por exemplo, né, o que aconteceu comigo. Eu sempre trabalhei com Excel, né, obviamente. Então, nas empresas onde eu trabalhei, apenas uma tinha um sistema de comércio exterior. Ele era extremamente engessado e a gente só queria abandonar ele a qualquer custo, né? Não aguentava mais ver o sistema. E desde que eu abri a empresa, então, eu sempre trabalhei com Excel. E o volume vai aumentando e eu tenho muita preocupação em dar uma resposta rápida para o cliente e entregar também de forma bonita, né? Informação bonita. É gostoso você ver uma imagem bela, né? Um quadro belo. E então eu sempre trabalhei com três pontos de apoio. Um Excel, o Explorer para guardar os documentos, né? E com o tempo eu fui desenvolvendo o Trello, né? Que é uma ferramenta gratuita. Fenomenal. Muito bom. Eu fui descobrindo aos poucos o quanto que essa ferramenta poderia ajudar. Automatizei uma série de funcionalidades lá dentro e por um bom tempo eu trabalhei com o Trello mesmo. Cheguei até ao ponto de contratar a versão Pro. Eu sou meio pão duro para algumas coisas, então isso para mim é um grande avanço. Todo empreendedor tá certo, vamos por esse caminho. E então assim, ele me deu a hora que eu vi assim, um framework, cheguei no framework que eu gostei. E aí eu comecei a sentir, a partir dali, falta de algumas coisas, né? Para você começar a anexar algum documento de forma mais fácil, comunicar para o cliente. E a gente também quer crescer, a gente quer se mostrar como uma empresa mais confiável e tudo mais. E aí, a partir daquela tela, eu criei meu próprio sistema de importação. Então, basicamente, o que eu fiz? Eu reuni o Excel, então eu tenho um banco de dados lá dentro, eu posso visualizar ele em banco de dados ou fazer exportação quando quero fazer algum relatório. Ele arquiva os documentos dentro de cada processo e eu tenho meu dashboard no modelo do Trello. Kanban, né? Exatamente. Ele é um Kanban, né? Aqui que eu tenho os processos que estão separados por fase, né? De acordo com estão sempre ordenados pela ação dele, né? Então, quais processos que eu tenho que tomar uma ação naquele dia, né? E aquilo ali, quando eu fiz o sistema, eu fiquei um pouco apreensivo, né? Porque é um investimento que você faz. Grande. Não é baixo investimento. E é a tua ideia com um desenvolvedor de software, não sou eu que estou programando, né? Então você tem que passar uma coisa que para ele é totalmente subjetiva, ele não conhece do teu negócio, então não é a barreira da comunicação aqui também, né? Nós fizemos um Trello para acompanhamento do desenvolvimento e o que eu precisava? Eu estava tendo um volume muito grande de processos e estava trabalhando sozinho. Então, qual que era o meu objetivo? Aumentar a capacidade operacional. E eu fiquei por um tempo, né, quando eu usei os métodos da multinacional, coloquei um prazo, né? Então, janeiro de 2023 tem que estar operando. E janeiro de 2023 iniciou operando. Dei uma forçada no desenvolvedor e começamos. Só que eu fiquei por 3 meses trabalhando com os dois juntos. Sim. Mesmo assim, eu consegui melhorar a capacidade operacional e depois eu migrei, né? Fui migrando tudo para o Trello. E me facilitou muito. Então, você vê, né, uma simples ferramenta, né, te dá uma tranquilidade. Então, onde quer que eu esteja, eu acesso, eu já tenho mais facilidade. Chego de manhã, olho ela, tenho uma rotina de trabalho, que, aliás, isso é um ponto importante, tá? Acho que vale a pena comentar. Recentemente, eu fiz uma consultoria numa empresa dentro da área de comércio exterior. Então, uma empresa com departamento já formado, com volume significativo, é uma multinacional também, e eles estavam com algumas dificuldades, acontecia muito problema em todas as importações, e lá o que a gente verificou, né? Tinha alguns problemas de comunicação de fato, tinha uma questão cultural muito forte a ser resolvida, mas grande parte das questões se resolvia só você melhorando a sua gestão de rotina. O que eu faço quando eu chego no trabalho, né? Como é que eu lido com determinados problemas? Às vezes a pessoa está ali 1, 2 horas em cima de uma planilha e dentro do network que ela tem, um despachante, um agente e tal, ele já tem tudo pronto.
É só você falar assim, por favor, me mande um relatório XYZ no formato tal, e você coloca um lembrete lá para as 14 horas, você vê aquele assunto de novo e bola para frente. Então a forma de trabalhar, ela ajuda muito, né? Não adianta você ter a melhor ferramenta e também você acabar trabalhando de qualquer forma. Perfeito. Eu sou fã do Trello, uso todos os dias. Inclusive, a gente tem Trello com alguns dos nossos clientes, né? Tem, às vezes, um projeto a ser desenvolvido, ou a gente faz pedido de autorização perante algum órgão regulador, e são várias as etapas. E se você não colocar tudo isso num Kanban, não definir responsável para cada um dos pontos, não definir prazo, o negócio não anda. Né? E o Trello, como o Rafael falou, é barato, efetivo, né? Simples e direto. Exato. Então você coloca ali, intuitivamente você já começa a operar, né? Personaliza, tem vários templates. Fazendo propaganda do Trello. O Trello não patrocina a gente, mas depois dessa acho que vale, né, Rafael? Vale o FII mensal, né? Opa! Então, assim, Rafael, é muito bacana. E você já entrou num ponto aqui que é um dos pontos altos aqui do nosso canal, que é os cases, né? Tão relevante para poder concretizar um pouquinho do que a gente construiu aqui no nosso episódio. Então, se você tiver algum outro case para contar, que você viveu, que você falou, puxa, a gente operou aqui cirurgicamente nesse problema, nesse desafio e o negócio fluiu, né? Então, fica à vontade para contar. Eu diria que às vezes as pessoas esperam um case de situações extremamente complexas, né? Então, o cara tinha uma situação e aí ele foi lá até o governo e passou horas negociando e pesquisou na legislação. Mas a notícia que eu tenho para trazer para ti é que a esmagadora maioria dos meus cases, eu acho que esse é um bom recado para passar, eles se deram em cima de situações simples. Então, eu tenho uma das empresas que eu trabalhei, uma das multinacionais, quando eu cheguei, ela estava numa virada de chave. Ela comprava toda a matéria-prima nacional e ela foi adquirida por uma empresa estrangeira, uma outra multinacional, que produzia essa matéria-prima. Então, 90% da matéria-prima daquela empresa era um único produto. Então, eles viraram a chave de comprar tudo nacional para, de repente, começar a trazer 100, 200, 300, chegar até 600 containers num mês. Isso é muito volume. Então, naturalmente, que a operação foi encavalando. E eu cheguei lá bem nesse caos, né? Não é responsabilidade de quem estava lá, isso é um acaso, né? Claro, é ideal você pensar antes, né? Mas a gente não consegue pensar em tudo. Isso é inerente ao ser humano, né? A gente não vai conseguir pensar em tudo. E então, quando eu cheguei, já comecei a trabalhar e compreender o que estava acontecendo. E eu acho que assim, uma das situações mais interessantes dentro dessa empresa foi um caso em que os containers chegavam, né, num porto, né, um porto de Santos, e ele era encaminhado para um porto seco no interior, né, no interior da cidade de onde tinha uma das plantas. E todos os containers, na época, eram em torno de 40 containers por mês só para essa planta, o mapa pedia a análise dos insetos que chegavam dentro do container. Nossa! E isso aí estava gerando para a empresa um prejuízo na casa aí entre 40 e 50 mil reais por mês, sobre estadia, armazenagem e tudo mais. Só por causa de inseto? Por causa dos insetinhos que vinham lá dentro, né? E sim, não vou desmerecer o mapa, né? Acho que tem que ter um cuidado, controle de pragas e tal. Então, naquela ocasião, eu fui até lá, sentei com o fiscal do mapa, falei, cara, como é que a gente consegue resolver? Então, entrei naquela situação, vamos compreender a situação, né? E a gente ficou um tempo conversando. Eu perguntei, por que leva tanto tempo entre você receber o container, né, e você liberar ele para eu fazer o registro? E sempre é liberado para fazer o registro. Então ele foi explicando. Eu coleto inseto. Esse inseto, eu ponho ele num recipiente e mando por Sedex lá para outra cidade, onde eles fazem a análise,
Depois dessa análise, eles emitem o documento, mandam para mim por SEDEX, e então ali eu vou lá e falo, ok, posso liberar para registro. E aí, qual foi a solução? Vamos fazer o seguinte, na época, né, ainda era o fax, né? Falei, olha, você aceitaria liberar para registro recebendo fax? Não tem problema. Você acha que ele mandaria por fax? Sim, mandaria. Tá, e eu posso pagar um motoboy para ele pegar essa coleta e levar no mesmo dia? Pode, não tem problema. Então, assim, o que a gente fez? A gente reduziu a quantidade de dias significativamente, simplesmente mandando um motoboy, coletando, levando lá para o laboratório. O laboratório mandava um fax e ele liberava. Nisso aí, em torno de R$40 mil por mês economizados. E foram vários projetos nesse sentido, e nos 5 anos que eu trabalhei nessa empresa, basicamente 4 em cima dessa operação, foram mais de R$30 milhões economizados. Olha só. E a grande parte em questões simples. Diário de caminhão, produto que ficava muito tempo no porto, caminhões encavalados para receber, para sair do porto. Então, assim, são muitas situações, né? Poderia passar a noite aqui falando sobre elas. Boa. Mas o ponto é esse, sim. Sempre tem uma coisa muito simples ali no meio que pode ser resolvida, e grande parte do teu problema vai se resolver. Legal. Veja, são questões simples, porém, se você não dá a devida atenção, gera um prejuízo grande. E o que me vem na cabeça? Como às vezes não é o core business da empresa, esse tete-a-tete, essa análise específica, o cara quer saber de vender, comprar e acabou. O core dele é esse. Agora, aquele procedimento específico, do que está acontecendo lá, para avaliar, como não é o principal, aí às vezes fica de lado, relega-se nessa questão e o prejuízo vem. Quer ver um outro? Eu acho que é legal contar um outro case que é um pouquinho mais complexo, que aí eu vou trazer à tona aquela questão do conhecimento de Excel e tudo mais, para também não ficar o pessoal não ficar tão confortável, que então é simples. Nós tivemos uma crise lá em 2015, 2016 que afetou vários setores, né? Foi inclusive em função dessa crise também que eu acabei saindo dessa empresa. E o que acontecia? Era uma empresa, apesar de multinacional, nova, né, no Brasil, e tinha um investimento pesado, a empresa sempre no negativo ainda, com uma grande dificuldade de fluxo de caixa. E às vezes as pessoas pensam que é só ficar pedindo dinheiro para o papai lá fora, né? E não é bem assim. Tem toda uma situação que tem que ser controlada aqui, porque quem está administrando aqui também tem que mostrar suas competências. E chegou a um ponto onde as importações estavam chegando, a empresa não tinha dinheiro para fazer a liberação delas, e cada liberação era questão de 1 milhão, 1,5 milhão de desembolso. Só que ela tinha vários produtos parados na linha, dependendo de, às vezes, sem brincadeira, uma série de parafusos que custavam $100, $1.000, e que estavam no meio desse processo de 1 milhão. Então, o que nós fizemos, né? A gente entendeu que poderia utilizar um regime aduaneiro especial, que é o entreposto aduaneiro. Muitas empresas utilizam, já é corriqueiro, não era o caso daquela empresa, mas então você tem que compreender um pouco de como funciona a sistemática desse entreposto, quais são os custos envolvidos, né? Tem uma organização para você fazer isso de forma bem feita, mas também tem um ponto que é de agilidade para tomada de decisão. Então, como é que você vai tomar rápido uma decisão? Fazer um comparativo. Será que eu deixo lá no porto pagando armazenagem até daqui a tanto tempo onde eu vou precisar desse produto, ou será que eu levo para um porto seco onde eu faço todo o procedimento e tal? Então, para essa tomada de decisão, às vezes eles pediam para a gente essa conta, decidi que não vou. Daqui a 3 dias pediam de novo, e aí já mudou todo o cenário. De novo. E cada vez que vai fazer isso é um tempo, né?
Então, na época, eu criei uma planilha automatizada em Excel, onde ela colocava todos os parâmetros, e eu tinha quando chegava a importação, quando que vencia os períodos de armazenagem, qual era o custo para essa transferência, e ele tinha um Kardeczinho, né? Então ele colocava o ponto de equilíbrio. Então, até tal data vale a pena eu mandar para o entreposto aduaneiro, né? A partir de tal data, vale a pena eu mandar para o interposto aduaneiro, ou se eu for liberar antes disso, eu deixo parado no porto. Então a gente agilizou a importação, né? A decisão muito. Então, basicamente eles perdiam, Rafael, no cenário tal. Então só botava a data e já tinha um resultado. No cenário tal. Então a gente podia, numa reunião, já ver vários cenários e eles tomaram a decisão. Então, além de você ter um fluxo de caixa que você economizou, aquelas importações que nós conseguimos liberar parcial, né? Porque, para o pessoal entender, via de regra, você não libera uma importação parcial. Tudo que vem dentro de um conhecimento de carga, você tem que liberar integral. Uhum. Né? Então, tem todos esses procedimentos que têm que ser tomados. Então, a gente não precisou daquele fluxo de caixa e, além disso, então, a gente liberou a produção. Então, a gente reduziu a necessidade de fluxo de caixa para compra e você aumentou o teu caixa em função das vendas que foram permitidas em função dessa importação que a gente fez. Então, você imagina que dentro do departamento de importação, você conseguiu aumentar o faturamento da empresa. Né? E foi considerável. Né? O ticket médio daquela empresa lá era R$80 mil. Então, legal. Um pacote de parafusos às vezes libera R$80 mil de faturamento. Isso foi salvando a empresa aos pouquinhos, né? Não, muito bacana. Isso que você trouxe nada mais é do que uma tangibilização de você tomar decisões baseadas em dados, né? Que naquele momento foi numa planilha de Excel e hoje você tem teu sistema. Né? Mas às vezes as pessoas relegam muito a planilha de Excel, mas é uma baita de uma ferramenta que muitos empreendedores usam, né? Mas, Rafael, show de bola. Acho que a gente cumpriu esse ponto alto, que é que são os cases, né? As suas vivências aí que tanto ensinam para quem está nos assistindo. E agora, né, claro, é aquilo que eu sempre brinco. Sorte que a gente está tomando água, senão o papo ia ao longo da noite inteira. Caminhando aqui para o final, Rafael, a gente sempre pede para os nossos convidados deixarem uma dica especial para aqueles que estão nos assistindo, tão relevante aí, com base na tua trajetória, no teu conhecimento. Então, acho que fica um momento aí para você deixar mais uma dica, né? Porque várias já foram deixadas, né? Tem a do livro também. Então, fica à vontade, dá a dica para o pessoal. Tá bom. Eu vou deixar essas dicas acompanhadas também de 2 livros. Boa. A gente falou muito sobre processos aqui e falamos também sobre a questão da comunicação, né? Do ponto de vista de processos, tem um livro que se chama-se Avalie o que Importa, do John Dare. Ele fala sobre os OKRs. Um ponto muito, muito relevante desse tema, você falou de tangibilizar, né? Ele ajuda a tangibilizar o intangível. Olha, que bacana. Então, basicamente, você pega um objetivo intangível e você vai colocando métricas mensuráveis. Né? Por exemplo, eu tenho que aumentar meu faturamento em 10%. Como é que eu vou mensurar minhas ações? Né? Tenho que fazer 10 ligações por dia. Né? Tenho que concretizar pelo menos 3 vendas por semana. E você vai, né? Então, mensurando. Esse tema de OKRs ele é muito legal. E o outro tema, né? Falando sobre a parte de comunicação e tudo mais, o livro do Alexandre Harvard, que é Virtudes e Liderança. Então, ele aborda o tema de liderança de uma forma muito interessante, até um pouco diferente do que a gente é habituado a ver em influencers de Instagram, que tem muito valor também dentro dessas dicas, mas eu acho que ele vai por uma sistemática diferente sobre as virtudes, né, de fato que um líder precisa ter e que não necessariamente você precisa ser um líder, né, ou galgar essa posição. Mas todos os aspectos que ele aborda nesse livro
para qualquer pessoa vai te ajudar a fazer um trabalho muito diferenciado. Isso no teu dia a dia, quando você vai aplicando aqueles pontos, aquelas dicas que ele coloca ali, ele vai transformando a tua rotina de trabalho. E o teu relacionamento com chefes, com funcionários, com clientes, prestadores de serviços, tudo mais. Muito bacana. Olha, pessoal, aqui eu acho que vai ter um dia um episódio ou talvez um artigo que a gente escreva, que a gente faça uma coletânea, né, de todas as dicas que os nossos convidados fizeram e também a lista dos livros que foram indicados, porque é incrível, todo episódio tem livro. E isso eu acho que é bacana porque a gente acaba trazendo mais, provocando mais as pessoas para voltar a esse hábito que às vezes tanto é perdido ou substituído por rede social, né? Não que, como você falou, não que não seja bom, mas ainda assim o livro traz uma profundidade, né, que talvez complemente algo que a gente encontra nas redes sociais. E ele traz uma outra qualidade também que está se perdendo, tá? Que é a capacidade de você sentar e ficar um tempo fazendo a mesma coisa, para você conseguir concretizar os projetos. E aí eu trago isso mais para os jovens mesmo, que estão... eles já nasceram nessa cultura diferente agora, que tem suas vantagens, mas tem esse ponto de preocupação na minha visão, tá? De você ficar um tempo, alguns processos levam tempo mesmo, né? E você fazer uma leitura com um livro, pode ser com meio digital também. Eu gosto muito de livro, sentar na minha poltrona lá e ficar lendo, né? Depois que as crianças dormiram. Opa! Então você passa um tempo ali lendo, estudando aquele livro, vai te dando mais paciência também, vai te dando mais, aumentando a tua temperança e vai te ajudando, por consequência, nos outros temas da vida. Perfeito. Nossa, dica de ouro, viu, pessoal? Bom, então, Rafael, muito obrigado, né, por você ter participado aqui do episódio. Foi bem legal, foi um tema que a gente ainda não tinha tratado em nenhuma maneira aqui no canal. E a gente vai deixar na descrição do episódio os seus contatos, né, o contato da C-Link Consultoria, focada em comércio exterior, para que vocês possam entrar em contato, trocar ideia com o Rafael, explorar mais esses temas aqui, né, essas ferramentas que ele trouxe no nosso episódio, que com certeza vão fazer vocês que estão pensando em empreender com o comércio exterior, eu digo empreender nos seus negócios, né? Tem o seu negócio e gostaria de começar uma operação que demanda trazer insumo de fora ou levar insumo para fora, que possam se cercar de profissionais de relevância e que têm dicas super especiais aí para você e também para aqueles que já o fazem, né? Já operam com comércio exterior, porém podem melhorar um pouquinho a eficiência da operação, podem contar com o Rafael. Meu caro, muito obrigado novamente por ter aceito o convite, por estar aqui conosco. E é isso. Eu que agradeço pelo convite. Muito, muito bom estar aqui, conversar sobre o tema. Eu adoro essa conversa, como tu falou, né? Se tivesse um vinho, então... E se eu não precisasse voltar para Joinville também? Opa! Dava para passar a noite, né, conversando. Eu vou finalizar com um merchanzinho aqui. Boa. Que esse sistema que foi feito e desenvolvido exclusivamente para eu operar na minha empresa, a gente agora está mudando um pouco a carinha dele e ele já está apto a ser comercializado também. Então, outras empresas que estiverem sentindo necessidade de ter uma ferramenta, né, para ajudar, pode ser uma boa solução. Perfeito. Pessoal, mais uma dica então. Muito obrigado por você que ficou nos assistindo até agora. Não esqueça de compartilhar e curtir esse episódio, que tem muito conteúdo bacana, né? Um conteúdo de relevância para vocês. Então, muito obrigado. Ficamos por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.